Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal Católico Bezit. Vamos hoje para a parte 2. O primeiro vídeo foi um vídeo bom, pegou várias visualizações para o tamanho do canal. E hoje vamos falar sobre o outro grupo de igrejas apostólicas, que são as igrejas não calcedonianas, as famosas igrejas miafisitas. É um grande grupo de igrejas autocéfalas. Muitas pessoas confundem elas com as ortodoxas bizantinas, mas elas não são esse tipo de ortodoxia. São outra maneira de interpretar o cristianismo. São, como disse, igrejas autocéfalas com patriarcados. Veremos um pouco aqui primeiro as suas curiosidades, seus cânones bíblicos, e mais na frente vamos aprofundar no tema que foi bastante controverso durante o tempo, que é o miafisismo. O miafisismo é heresia, o miafisismo é o monofisismo, como que eles enxergam o diofisismo e se dá para interpretar o diofisismo e o miafisismo como uma forma de explicar Cristo diferente, só que com a mesma essência, vamos dizer assim. Então, primeiramente, vamos citar quais são as igrejas miafisitas. A primeira é a igreja copta, no Egito. A maior das igrejas miafisitas e o patriarcado de toda a África. Essa igreja foi fundamental para que hoje os egiptólogos conseguissem entender a língua egípcia antiga, porque eles preservam o copta. E o copta é um egípcio antigo, nos tempos de hoje, uma evolução do egípcio antigo, onde misturou com grego e várias outras línguas, como até o árabe, acho que tem influência. Então, copta, vamos dizer assim, é o egípcio antigo que temos atualmente. O líder da igreja copta miafisita é o Papa de Alexandria e patriarca da sé de Marcos, Teodoro II. Ele é o sucessor do apóstolo São Marcos, na linhagem miafisita não calcedoniana. O cânon deles tem aproximadamente 73 livros. Por que eu digo aproximadamente? Porque vai depender também de tradição local. São a mesma igreja e tal, mas dependendo da tradição local, alguns podem ter mais, outros menos. Porque ainda não tem vamos dizer assim, um dogma para o cânon bíblico igual na Igreja Católica Apostólica Romana. A próxima igreja que iremos falar é a Igreja Apostólica Armênia. Ela tem diferenças em nomenclaturas de seus líderes. Por exemplo, o líder maior deles se chama católicos, ou seja, enquanto nas outras igrejas é patriarca, na deles é católicos. Catolicosado de todos os armênios, a sede preeminente. O líder supremo, patriarca e católico de todos os armênios é o Carequim II, sucessor de São Gregório ou Iluminado. Dentro da igreja armênia também temos o catolicosado da grande casa da Cilícia. O que é isso? É uma sede regional com autoridade de católicos, ou seja, uma autoridade de patriarca. Pode consagrar bispos e muros, mas reconhece a primazia de honra de Etchamiadzin, que é o líder catolicosado de todos os armênios, o primeiro que citei. Esse líder catolicosado da Cilícia é Aram I. Ele é o
45º sucessor da linhagem da Cilícia. Também temos o Patriarcado de Jerusalém, que faz parte da Igreja da Armênia. O que seria esse patriarcado? Bom, o patriarcado na Igreja Armênia é considerado uma diocese, um arcebispado e não um patriarcado em si. Focado na custódia dos lugares santos na Terra Santa, abaixo dos dois católicos, uma espécie de arcebispado. O líder atual é Noura Manouchian. Ele é patriarca armênio de Jerusalém. Também temos o Patriarcado de Constantinopla, responsável pela comunidade armênia na Turquia, também abaixo dos dois católicos, outro arcebispado. O líder atual deles é Shahak II Machilian, patriarca armênio de Constantinopla. A Armênia, para efeito de curiosidade, foi o primeiro reino a se tornar católico. Tornou o catolicismo a religião oficial do rei em 301 d.C. Isso foi muito antes de Império Romano, de todo o Império Romano, né, da Grécia, da Itália, muito antes disso tudo. Então, o primeiro país a se tornar cristão oficialmente foi a Armênia. A sua origem de cristianismo é datada do século I, com os gloriosos São Tadeu e São Bartolomeu. Vale lembrar que existe sim uma igreja suiure armênia, a igreja católica armênia, mas ela é minoritária. Então, dentro dessas igrejas, cada igreja que eu for citando aqui tem uma suiure no meio. Mas aqui vamos focar principalmente nas que estão em cisma com a Igreja Católica de Roma, porque é para a gente mostrar que os que estão em cisma, que estão bem distantes, pois eles só têm somente 3 concílios, são mais católicos apostólicos romanos do que protestantes. O cânone da Bíblia deles tem 75 livros. Lembrando que as fontes de tudo que eu estou falando aqui vai estar nos comentários. Detalhe, foram fontes ou de sites apologéticos deles ou de site de dioceses oficiais deles. O próximo é a Igreja Siríaca Ortodoxa de Antioquia, ou Jacobita, de tradição siríaca ocidental. Lembra desse vídeo aqui, onde fizemos sobre a Igreja Assíria do Oriente? A Igreja Assíria do Oriente, ela é de rito siríaco, e o nome já fala, do Oriente, ou seja, fora do Império Romano, e ela tem o seu rito sírio oriental, enquanto a Igreja Siríaca de Antioquia tem o rito siríaco ocidental. A igreja que os seguidores de Jesus foram chamados de cristão pela primeira vez. Então foi lá em Antioquia, onde vemos lá em Atos dos Apóstolos, os seguidores de Jesus sendo chamados de cristão. O fundador foi São Pedro, mas por conta do cisma no concílio de Calcedônia, essa igreja quase desapareceu. Mas um monge disfarçado de mendigo salvou essa tradição, Jacob Baradeus. Por isso, o nome também dessa igreja pode ser chamado de Igreja Jacobita, por causa desse monge. E quando eu falo isso, galera, não venha me cancelar nos comentários dizendo que eu estou defendendo eles. Não, isso aqui é simplesmente uma apologia para mostrar que não podemos chamar eles de hereges por conta do miafisismo em si. Tanto que no final eu vou dizer o porquê. E o cânone o líder dessa igreja é o Patriarca de Antioquia e de todo o Oriente. Sua santidade, Mora Inácio Efrem II.
O nome Ignácio ou Inácio é por causa do grande santo e mártir Santo Inácio de Antioquia. O patriarca é o atual sucessor na linhagem de São Pedro em Antioquia. Então, vemos sempre o Padre Caio, aquele mesmo do Instagram, tanto que ele até me respondeu no Instagram, veja só que honra. Ele cita sempre esse patriarca, que é sempre Sua Santidade, mora Ignácio Efrem II. Então, o nome do patriarca mesmo é Efrem, mas tem esse Ignácio por causa do Santo Inácio de Antioquia. O cânone oficial deles, hoje, é com 73 livros, o mesmo cânone da Igreja Católica Apostólica Romana, mas nem sempre foi assim. O cânone deles era baseado na Peshitta, e a Peshitta tinha 66 livros. Mas com o decorrer do tempo eles foram vendo que os deuterocanônicos podem ser sim tidos como escritura vividamente inspirada. Isso também vale para a Igreja Síria do Oriente, onde eu já expliquei sobre isso. A próxima igreja que iremos citar aqui as curiosidades é a Igreja Ortodoxa Etíope Tawendo. Uma igreja que é muito esquecida e ao mesmo tempo enigmática. Veja só, a Igreja Etíope Tawendo é uma das mais antigas e numerosas. Segundo a tradição, essa igreja foi fundada pelo eunuco etíope no século I, aquele mesmo lá de Atos dos Apóstolos, onde foi batizado pelo São Filipe. A conversão do reino de Aksum veio por São Frumêncio, conhecido na Etiópia como Abba Salama, o pai da paz, por volta do ano 330. Veja que eles até utilizam o nome Abba, que é um nome muito forte nas escrituras, Abba, pai. O líder hoje da igreja etíope é o patriarca católico da Etiópia, Sua Santidade Abuna Matias I. Ele é o sexto patriarca da Etiópia, pois até o ano de 1959, essa igreja era subordinada à igreja copta. Hoje é uma igreja autocéfala, ou seja, mesmo ele tendo um rito próprio, tendo algumas diferenças de tradições eclesiais, ele só em 59 que foi ter essa independência, sendo uma igreja cabeça, uma autocefalia. Então, por isso que o patriarcado é jovem, mas a igreja é antiga. A igreja etíope afirma guardar a Arca da Aliança original em uma capela na cidade de Aksum, e é a única igreja cristã que ainda mantém práticas como a guarda do Shabat, sábado, e a circuncisão, refletindo sua herança bíblica muito antiga. Veja, são coisas como essa que ainda mantêm uma certa distância, por exemplo, com o catolicismo romano. Porque coisas como essa é um pouco sensíveis demais, vamos dizer assim. Veja que nem as suas próprias igrejas mais próximas têm essas tradições. Mas é aquilo, né? Se não vai contra um dogma, então não tem o que fazer. O importante é que eles guardam o domingo também. Eles têm o domingo como o dia maior e o sábado como o segundo dia. E também temos, vamos dizer assim, a igreja irmã gêmea da igreja etíope, que é a igreja ortodoxa Eritreia Tawendo. Separou-se da Etiópia após a independência da Eritreia. As igrejas ortodoxas, todas elas, tanto as bizantinas como as não calcedonianas, elas têm essa característica de serem dominadas, não seria dominadas, elas têm uma forma de governar um país, ou seja, um território,
vemos que um é de todo o Oriente, outro é de toda a África, já a Etiópia é só da Etiópia, a Eritreia é só da Eritreia e por aí vai. Uma igreja também autocéfala, tem uma proximidade muito grande com a Sé Alexandrina, pois o Papa Copta Shenoa III concedeu a independência dessa igreja da sua irmã etíope. O líder é o patriarca da Eritreia e Abuna de Asmara. Sua santidade, Abuna Quierlos ou Cirilo I. Ele é o quinto patriarca da Igreja Ortodoxa Eritreia Tawendo. Ele foi eleito e entronizado em maio de 2021, preenchendo um vazio deixado por disputas anteriores entre o Estado e a Igreja. O terceiro patriarca, Abuna Antônios, foi deposto pelo governo e mantido em prisão domiciliar até sua morte em 2022, um caso que gerou muita controvérsia internacional. O cânone dessas duas igrejas é de 81 livros. É a Bíblia com o maior acervo de livros que temos. E essa é outra questão que nos deixa um pouco afastado, pois na Igreja Católica os livros divinamente inspirados são os 73 e para eles são 81. Ou seja, eles têm toda a Septuaginta e mais livros do que a Septuaginta. E também tem a Igreja Ortodoxa Malankara. Essa igreja também foi citada no vídeo sobre a Síria do Oriente. E veja, ela também é dividida entre católica em comunhão com Roma, a Síria do Oriente e as igrejas miafizitas. Segundo a tradição constante, a igreja foi fundada pelo apóstolo São Tomé, ou seja, todas essas igrejas que se denominam Malankara e Malabar têm sua origem em São Tomé, que teria chegado na Índia por volta do ano de 52. Eles viveram isolados do cristianismo europeu por séculos, mantendo tradições semíticas e liturgia em aramaico, siríaco. Com a chegada dos portugueses no século XVI, houve tentativas de latinização, torná-los católicos romanos, o que gerou uma divisão histórica e o surgimento de diferentes ramos. Alguns se uniram a Roma, outros mantiveram a autonomia ortodoxa. O líder, católico do Oriente, metropolita Malankara, sua santidade Basélios Martoma Mateus III. Ele é sucessor da linha de São Tomé, como católicos do Oriente. E ele também é metropolita de Malankara. O cânone deles varia entre 73 livros a 77 livros. Não tem um cânone fechado igual a nós. Agora vamos para Maria e os Santos. Lembra daquele debate entre Ariel Lazari e Eliseu Rodrigues, onde o apologeta católico diz que nós seremos como anjos no céu? Veja essa citação direta do site Malankara World. Abre aspas. As citações a seguir mostrarão que os santos que morreram possuem muito mais conhecimento e entendimento, e que estão vivendo com os anjos. E continua utilizando alguns versículos. Tem mais, mas esses aqui são suficientes. Em 1 Coríntios 13:12, abre aspas, porque agora vemos como em espelho obscurante, então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conhecereis plenamente, assim como sou plenamente conhecido. Os mortos verão o Senhor e receberão a sabedoria. Teu pai Abraão alegrou-se por ver meu dia, e ele ouviu e ficou feliz. João 8,56.
Ou seja, Abraão queria ver o dia do Salvador e o viu, o que significa que Abraão está vivo. João também escreveu em Apocalipse que as almas dos mortos estão com os anjos. Eles, os anjos, não descansam dia e noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. 24 anciãos prostram-se diante dele ao amanhecer, e os que estão assentados no trono e o adoram. Apocalipse 4, do 8 ao 10. Essa citação que eu acabei de ler para vocês estão literalmente escrita desse jeito no site oficial da Igreja Malankara da Índia, que é uma igreja miafisita. Ou seja, tudo que eles estão ensinando como doutrina oficial deles também são doutrinas oficiais dessas igrejas demais miafisitas, pois elas estão em comunhão umas com as outras. Maria é bem-aventurada e venerada por eles, não como mais uma santa, mas como a maior santa, a Mãe de Deus. Ícones. Vamos ver o que eles dizem sobre os ícones. Veja o que o site diz, abre aspas. Não mantemos nem adoramos nenhum ídolo. Isso é totalmente incorreto. Idolatria significa a adoração de uma imagem considerada e morada de uma personalidade sobre-humana. É verdade que temos imagens em nossas igrejas, mas não oramos a elas e não acreditamos que essas imagens possuam qualquer poder sagrado de Deus. São apenas imagens de pessoas que amamos. Tenho certeza de que muitos dos nossos álbuns de família contêm fotos de nossos entes queridos. Será que acreditamos que essas fotos possuem algum poder sobrenatural? A moeda da Inglaterra, Libra, tem a imagem de seu padroeiro, São Jorge. Estaria eles rezando para as moedas? Não, é uma demonstração de respeito ao padroeiro. Da mesma forma, guardamos fotos de pessoas que viveram e morreram por Jesus Cristo em nossas igrejas, por respeito a elas. Não oramos diante dessas fotos. Ou seja, a tradição deles, pelo que dá a entender, é que eles não oram diante da imagem ou não oram para a imagem. Veja bem que eles claramente acreditam em santos, oram pelos santos, oram para os santos pedindo sua intercessão, mas não os idolatram e não adoram também as imagens. Do mesmo modo que nós católicos também não adoramos nem o santo, nem a imagem. A diferença é que nós olhamos para a imagem e rezamos na frente dela, mas não para a imagem em si, e sim pedindo a intercessão do protótipo, como vai dizer São João Damasceno. E eles, pelo jeito, pelo menos a Igreja Malankara, não oram na frente da imagem. Sacramentos. Vamos ver quais são os sacramentos que eles utilizam. Os sacramentos são batismo, que é chamado de Santo Muron, confirmação, confissão, curbana, ordenação e unção dos enfermos. Isso aqui que eu estou pegando é tudo do site oficial lá da Igreja Malankara. Os sacramentos são um caminho para o céu. Diferente de certos professores de cristianismo oriental, a Igreja Malankara enxerga a curbana como um sacrifício, ou seja, a curbana para eles é a Eucaristia. Qual é o significado da palavra curbana? Oferenda e sacrifício. Quais são os nomes mais aceitos para a Sagrada Curbana? Sagrada Eucaristia, Santa Comunhão. Isso está literalmente escrito no site oficial da Igreja Malankara. Agora vamos para o tema mais difícil de entender, que é a cristologia deles. O padre Caio, naquele debate foi no podcast do César Cavalcante, e ele dá lá um exemplo de o que é o miafisismo.
Caso vocês queiram saber, vamos lá assistir. Então, vamos ver o que é o miafisismo. Eu peguei o que é o miafisismo em um site polonês apologético sobre o miafisismo. Todos esses sites que eu frequentei, que eu pesquisei, estará na descrição e no comentário fixado. Os miafisitas não são monofisitas. No site polishmiafisite.wordpress.com vai dizer o seguinte, abre aspas, o miafisismo afirma que, na encarnação, a hipóstase autossubsistente de Deus, o Verbo, uniu-se a uma hipóstase humana não autossubsistente. Fecha aspas. Isso corresponde à união hipostática, que não é negada por nenhuma das tradições das duas igrejas, nem a Igreja Católica Romana, nem nas igrejas miafisitas. No entanto, no final dessa afirmação, vem algo no mínimo curioso, que seria, abre aspas, o resultado dessa união é a única hipóstase e natureza composta de Deus, o Verbo encarnado. Primeiro, aqui pode até gerar uma estranheza para nós que somos diofisita. Mas veja bem, o erro que nós, ocidentais, que lemos a cristologia de maneira diofisita, é tentar ler o miafisismo com a leitura diofisita. E o erro deles é ler o diofisismo com a leitura miafisita. Eles têm termos diferentes do nosso. Por exemplo, natureza para eles não é a mesma coisa de natureza para nós. Hipóstase para eles não é a mesma coisa que hipóstase para nós. Então tem uma diferença semântica e conceitual, mas que a gente analisando com cuidado, vemos que é uma maneira de explicar o Cristo de maneira um pouco diferente. Veja só, o que devemos entender aqui é que o que eles querem dizer com hipóstase e natureza. Esse é o ponto-chave. Devemos saber o que eles estão defendendo. Agora vamos para a definição de hipóstase. Abre aspas. Hipóstase é individualidade. É uma existência individual e concreta de uma natureza. Uma hipóstase não tem necessariamente uma pessoa associada a ela. Nem significa o mesmo que entendemos por pessoa em português. O site estava em inglês, criado por um polonês, mas estava essa palavra em português. Por exemplo, uma rocha individual tem hipóstase, mas não uma pessoa. Um ser humano ou um gato tem tanto hipóstase quanto personalidade. Fecha aspas. Aqui, a palavra hipóstase está sendo utilizado em sentido amplo e não no sentido técnico mais estrito e desenvolvido na teologia teofisita, especialmente ao Concílio de Calcedônia. O que é pessoa ou prosópon? Abre aspas. Uma pessoa ou prosópon é uma forma ou aparência, juntamente com o único nome ou identidade de uma hipóstase. Aqui é importante esclarecer, abre aspas, forma ou, abre aspas, a aparência, fecha aspas. Não significa algo superficial, como uma máscara ou algo externo, que apenas cobre outra realidade. Pelo contrário, trata-se de uma identidade real do sujeito, aquilo que permite reconhecer o quem de um ser. Ou seja, não é algo superficial, mas algo intrínseco. É a identidade concreta e pessoal daquele ser, aquilo que ele é enquanto sujeito. O texto afirma, abre aspas, não ter autossubsistência, mas subsistir em outra. É quando uma hipóstase não tem uma pessoa própria atribuída a ela, mas assume outra pessoa, sendo personalizada nessa outra pessoa. Isso se conecta com o que já explicamos sobre pessoa. Aqui não se está dizendo que a humanidade de Cristo não existe.
Não é isso que eles querem dizer. Mas que ela não constituiu um quem próprio. Em outras palavras, a natureza humana de Cristo é real, mas subsiste na única pessoa do Verbo de Deus, sem formar dois sujeitos ou um novo Deus. Ou seja, o que ele quer dizer? A pessoa que é o Verbo, o Cristo, o Verbo, ela tem, essa pessoa, ela tem duas hipóstases, que na verdade, tem uma natureza composta de duas hipóstases. A pessoa, Jesus, tem uma natureza e essa natureza é composta por duas hipóstases, que seria a hipóstase humana e a hipóstase divina. Por isso que fala natureza composta. Lembrando, não podemos ler o sentido de natureza no mesmo sentido que entendemos no diofisismo. São conceitos que estão diferentes. Então, eles creem na união hipostática, creem que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que tem duas naturezas, que não se misturam, que não se unificam e se torna somente um fantasma, algo do tipo. Não. Eles acreditam na união hipostática, no diofisismo, só que explicado de maneira diferente, tão diferente que no tempo em que teve esse concílio de Calcedônia, não se pôde ter um tradutor para traduzir. O blog cita o exemplo de um gato para explicar que não existe uma felinidade solta no universo. Ou seja, um gato é felino. A hipóstase dele é felina. Isso significa que existe um ser felino? Existe algo felino? Sem ser um gato, sem ser um leão? Não, não existe um ser felino. Ou seja, na natureza não existe uma forma abstrata na realidade, mas sempre um ser concreto. Esse é o papel aí do que eles tentam explicar, né? O blog ainda diz: Cristo é de duas naturezas e duas hipóstases. Fecha aspas. Isso a primeiro momento parece heterodoxo, mas logo após ele mesmo se corrige para nós diofisitas, né? Abre aspas. A natureza eterna é incriada e a hipóstase do Verbo uniram-se misticamente no ventre da Santa Maria com a hipóstase humana temporal e criada. Fecha aspas. E continua. Abre aspas. Não que elas jamais tenham existido como hipóstases separadas. Falamos assim apenas em contemplação para nos ajudar a explicar o que aconteceu. Fecha aspas. Ou seja, ele fala isso para que possamos pensar e entender melhor. E não que exista duas hipóstases separadas uma da outra, sem correlação. Vamos rapidamente voltar à definição de natureza, porque nesse tema nós temos que sempre ficar voltando no que cada coisa significa, porque vai ficar confuso, porque o miafisismo é algo confuso para nós. Natureza na visão miafisita. Para eles, natureza não é apenas uma essência abstrata, como normalmente entendemos, mas está sempre ligada a uma realidade concreta, a um indivíduo existente. Ou seja, a natureza não existe separada, mas sempre em uma hipóstase. Agora tem algo que, se não lermos com uma interpretação do miafisismo, fica esquisito. Essa é a citação. Abre aspas. Ele é uma hipóstase composta de duas hipóstases, naturezas individualizadas e existentes. Fecha aspas. Lembrando que hipóstase e naturezas estão intimamente ligadas, mas ainda são coisas distintas. Então, para entendermos isso melhor,
devemos ler mais ou menos assim, abre aspas. Isso numa visão diofisita, uma realidade concreta que resulta da união total do divino e do humano. Fecha aspas. Mas mesmo assim a leitura fica ruim para um calcedônio. Para um calcedoniano, no caso. O autor do blog descreve uma citação de Severo de Antioquia, onde ele chama Nestório de ímpio. Mas temos esse vídeo, como eu já citei, dizendo que Nestório e a igreja assíria não é realmente herética. Do mesmo modo que nós, diofisitas, não conseguimos, naquele tempo, entender o que era o miafisismo, do mesmo modo eles não conseguiram entender o que Nestório e a igreja assíria do Oriente quiseram ensinar com a sua linguagem, com a sua tradição. Uma citação que é interessante e polêmica ao mesmo tempo, abre aspas. O Verbo encarnado possui, portanto, uma hipóstase composta e uma natureza composta. Ele possui propriedades ou atributos tanto divino quanto humano. E é, portanto, impossível dividir suas atividades entre agir como humano ou como divino, ou atribuir as propriedades à natureza separada e suas hipóstases, por implicação necessária. Continua. Todas as suas ações são ativamente do Verbo encarnado. No caso nosso seria todas as suas ações e atividades são da pessoa, da hipóstase. Então, quando ele vem dizer Verbo encarnado, ele quer dizer hipóstase para nós, diofisita. Ele estende a mão ao cego e o cura com o seu toque. Deus não tem braços literais e um homem não pode curar outro tocando. Não é possível, nem mesmo sábio, separar o que é divino do que é humano nesse ato de cura. É uma única ação. A encarnação não é algo a ser analisado, mas sim admirado. Não é algo a ser explicado de modo que uma natureza faça certa coisa e a outra natureza faça coisas diferentes. Em vez disso, deve ser aceita com o belo mistério de Deus, habitando em uma forma humana. Fecha aspas. O que está correto? Cristo é um único sujeito, Verbo encarnado. As ações são sempre do mesmo Cristo. Não existe dois Cristo agindo separadamente. Então, o miafisismo é uma tentativa de defesa do nestorianismo, porque eles entenderam que Nestório queria separar Cristo, né? Acreditar que Jesus era Deus, mas separava Cristo do Cristo humano do Cristo Deus. Isso que eles entenderam. Mas não é bem assim. Então, o miafisismo tenta explicar isso de maneira unificada, não tentando dividir Jesus. Tanto que vocês vão ver o que o apologeta desse site vai dizer sobre os diofisitas. Deixa eu ver, acho que é até essa citação aqui, ó. No final ele dá uma atacada no diofisismo. Como se trata de um texto de caráter apologético, ele tende a apresentar uma leitura crítica tanto do miafisismo uma leitura crítica tanto do monofisismo quanto do diofisismo, buscando enfatizar a unidade de Cristo. No entanto, essa leitura utiliza categorias próprias da tradição miafisita para interpretar também o diofisismo, o que pode gerar diferenças em relação à forma como a teologia de Calcedônia entende esses termos. Então, como eu disse, o erro do miafisita é ler o diofisismo de forma miafisita. E o erro do diofisismo é ler o miafisismo com leituras diofisitas. Então, mostramos aqui o que eles entendem com natureza, com pessoa e com a hipóstase. São palavras iguais no quesito escrito,
né? Mas na semântica é diferente. Então não podemos chamar um miafisita de monofisita, porque eles próprios negam o monofisismo. É uma forma de explicar Deus, de explicar Jesus Cristo, de forma diferente. Eles não negam a humanidade de Cristo e não negam a divindade de Cristo. E, para finalizar, em suma, a diferença entre o miafisismo e o diofisismo é ao mesmo tempo, semântica conceitual. É semântica porque termos como natureza e hipóstase pode ter ênfase e usos diferentes em cada tradição. E é conceitual porque o Concílio de Calcedônia organiza esses termos de forma mais distinta e precisa entre pessoa e natureza, enquanto outras tradições orientais tendem a enfatizar mais a unidade concreta de Cristo após a encarnação. Assim, não se trata simplesmente de contradição direta, mas de diferentes formas de estruturar linguisticamente o mesmo mistério cristológico.